Bom, então, dando continuidade aí às nossas aulas, hoje a aula do chefe do nosso serviço, doutor Ederlon, vai falar sobre essa questão que, que é realmente um dilema nos Covids, nas nossas enfermarias e tudo mais, que é a questão do momento de intubar esse paciente, né? Isso gerou várias dúvidas desde o começo da pandemia até agora, e agora com mais experiência a gente tem como avaliar isso de uma forma melhor. Bom. Então, doutor Ederlon, por favor. Vamos lá. Obrigado, Matheus. Bem, turma, vamos tentar, pelo menos durante essa nossa conversa, fazer com que isso deixe de ser um drama hamletiano e a gente possa ter algum norte em relação à questão da intubação ou não intubação. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação a essa apresentação. O que nós sabíamos no início da pandemia? Ederlon, acho que essa tela não está aparecendo ainda. Peraí. Não está aparecendo a tela? Não. Então, deixa eu compartilhar outra vez. E agora, está compartilhada? Está aparecendo? Não. Ainda não. Tenta de novo aí, chefe. Vamos lá. Talvez você tenha que parar o teu compartilhamento aí. Eu parei o do Caio. Pode ir, agora vai. Isso, agora foi. Perfeito. Então, vamos lá. Então, nenhum conflito de interesse com relação a essa apresentação. O que se sabia no início da pandemia? Quando os primeiros casos começaram a acontecer lá na China, e a gente trouxe essa informação da China para cá, para o Ocidente, a mensagem que veio de lá é que não façam ventilação não invasiva. Aqui na China, fazer ventilação não invasiva significou contaminar os profissionais de saúde. E quando a gente intubava os pacientes tardiamente, eles tinham fibrose pulmonar, o desfecho foi muito ruim. Então, intubem todo mundo, intubem precocemente. Então, essa era a informação que a gente tinha vindo lá da China. E aí chegou na Itália, chegou na Lombardia, e eles, no começo, seguiram o que estava sendo definido lá em Wuhan, intubaram todo mundo, e como lá houve um colapso rápido do sistema, acabou o equipamento de ventilação mecânica, e aí a saída foi fazer venir com helmet, que os helmets estavam todos lá na Itália, o mundo não adotou o helmet, e a saída foi utilizá-lo, já que não tinha outra alternativa. E aí isso fez com que se mudasse aí a percepção da utilização da ventilação não invasiva. Mais ainda, como eles abriram muitos leitos rapidamente, e nessas unidades atuaram pessoas que não eram da terapia intensiva, eles tiveram vários problemas com manobra de posição prona, com acidentes fatais, e a recomendação que veio da Itália: evite manobra de prona. Então, quando a coisa chegou aqui no Brasil, a gente tinha a informação da China, da Avenir ruim, intuba todo mundo, a Lombardia, não dá para intubar porque acaba o respirador, dá para usar helmet, e não prona ninguém porque é perigoso, o pessoal pode morrer. E aí aqui no Brasil começou-se até a inventar helmets
Enfim, esse é o problema de uma pandemia nos dias de mídia social, onde o conhecimento se espalha rapidamente, mas principalmente conhecimento de má qualidade. Conhecimento a partir dos jornais, onde se falava muito da questão da hipóxia silenciosa. Esse era o assunto do momento, as pessoas morrendo aí de maneira silenciosa, a importância de medir a oximetria, enfim, isso tudo informação de magazines, de newspapers, quando muito informação em blogs. Eu acho que eu dei uma checadinha hoje, são 53 mil publicações acerca de Covid desde o início do ano, e eu diria que eu nunca vi tanta publicação, e tanta publicação de má qualidade num espaço de tempo tão curto. Óbvio, apesar de algumas publicações certamente de muito boa qualidade. Mas uma das primeiras publicações que chegou para nós aqui foi a experiência inicial do pessoal lá em Wuhan, no epicentro da pandemia, e os dados que chegavam lá de Wuhan, eles eram, de certa forma, assustadores, né? Os pacientes que foram colocados em ventilação mecânica, a mortalidade lá foi de 94%. Então, isso era uma coisa que deixou todos nós muito, muito preocupados e com vários questionamentos de como é que os chineses haviam utilizado a ventilação mecânica com o seu sistema colapsado. Será que foi tardio demais? Será que não fizeram estratégia protetora? Enfim, várias dúvidas ficavam nesse momento. Os dados que chegavam da Lombardia também não eram nada animadores, eles apontavam na mesma direção de altas taxas de mortalidade dos pacientes sob ventilação mecânica, ou mesmo os primeiros dados americanos que começaram a surgir aí de Seattle. Vocês veem aí nesse quadro os pacientes que internaram em UTI sob ventilação mecânica são todos eles que estão com vermelho, e se vocês observarem aí, a grande maioria deles, o resultado final é morte. Aqui também a mortalidade dos pacientes sob ventilação mecânica em TI chegou perto de 90%. Esse estudo do estado de Nova York teve uma enorme repercussão quando publicado. Era um estudo aí com uma casuística grande de quase 6 mil pacientes, e ele dava conta aí de uma mortalidade dos pacientes de ventilação mecânica de 88%. De certo que, quando eles fecharam os dados para publicação, ainda tinham alguns pacientes no hospital que ainda não tinham o desfecho concluído, mas dos pacientes com desfecho concluído, a mortalidade aí era de 88%. Portanto, todas as informações acerca do desfecho dos pacientes sob ventilação mecânica eram nada animadoras de onde quer que estivesse vindo. Esse outro estudo europeu do pessoal da Inglaterra também vinha na mesma direção, e quando a gente via aí as variáveis independentes de risco de mortalidade, além do que a gente habitualmente conhece com relação a indicativos de gravidade, como relação PO2 FiO2, as disfunções orgânicas medidas pelo SOFA, enfim, isso foram fatores importantes relacionados à mortalidade, mas aqui esse estudo ele chamava atenção para uma coisa interessante, que era a quantidade de leitos no hospital. Aqueles hospitais que tinham mais leito, maior volume, certamente mais experiência, era aqueles onde a mortalidade era menor. Isso é uma coisa que a gente em terapia intensiva já sabe de muito tempo, que quando a gente tem volume e faz a mesma coisa muitas vezes, isso tende a fazer com que a qualidade do processo melhore.
Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho para trás. Vamos assumir o conceito de que o paciente que tem a pneumonia por Covid, de que o tratamento dele seja oferecer oxigênio. Como é que a gente pode oferecer oxigênio? A primeira maneira mais simples de oferecer oxigênio é utilizando aí o catéter nasal ou o óculos nasal, que vão oferecer aí FiO2 que vão variar de 21 a 40%. Isso vai depender do fluxo, de quantos litros por minuto, mas isso vai depender também do volume minuto do paciente. Esse é um estudo que mostra claramente que quanto maior for a sua ventilação minuto, menor vai ser a FiO2 oferecida pelo catéter nasal, pelo óculos nasal. Claro, porque aí a tua respiração se mistura com o oxigênio que está vindo a 100% do catéter. E aí, se eu estou dando 6 litros pelo catéter e eu tenho 5 litros de ventilação minuto, eu vou ter uma FiO2 mais alta do que se eu estiver dando os mesmos 6 litros, mas a minha ventilação minuto for de 20 litros. Isso vai fazer com que a FiO2 caia. Por isso que há uma dificuldade muito grande da gente definir qual é a FiO2 oferecida quando nós estamos utilizando aí o catéter nasal. As máscaras com reservatórios têm sido muito utilizadas, principalmente por elas terem maior segurança do que outras máscaras que produzem aerossóis. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa importante, pessoal. É muito frequente ver esse erro. Primeiro é importante lembrar que essas máscaras não reinalantes, para que você não reinale o ar que você está expirando, precisa que o fluxo de oxigênio administrado nessa máscara seja alto. Ele precisa ser maior do que 11 litros por minuto. Se você utilizar uma máscara não reinalante com fluxo baixo, ela deixa de ser uma máscara não reinalante e passa a ser uma máscara reinalante. Você vai estar inspirando o ar que você está expirando. Agora é importante ressaltar que essas máscaras, quando você utiliza esses fluxos altos, você vai ter FiO2 aí próximas de 100%. E aí é importante ressaltar que essas máscaras não são para suporte de oxigenação do paciente. Essas máscaras elas são uma ponte para o procedimento de intubação ou para uma situação momentânea de queda de saturação por um esforço ou coisa parecida, você vai usar a máscara de maneira momentânea e não manter o paciente na máscara de maneira contínua. Uma outra maneira de você administrar oxigênio é através do catéter nasal de alto fluxo. Na verdade, o catéter nasal de alto fluxo nada mais é do que um sistema em que você oferece oxigênio em altos fluxos, que chegam até 60 litros por minuto, e esse oxigênio você oferece ele aquecido e umidificado, ele tem um sistema ativo de aquecimento e umidificação, e como esses equipamentos têm um blender, você pode controlar a FiO2 que você está administrando para o paciente. Então, é muito interessante, você está dando oxigênio aquecido e umidificado, que é melhor para a via aérea, com fluxo alto e com FiO2 titulável. Você tem aí várias vantagens da utilização do catéter de alto fluxo. É confortável para o paciente. O aquecimento e umidificação da via aérea facilita muito a remoção das secreções, preserva aí a esteira mucociliar. Você também tem um efeito PIP com ele, ele gera uma pressão positiva na via aérea, e você tem aí uma entrega confiável de FiO2, e todos esses fatores contribuem para a melhora do padrão respiratório, o paciente vai fazer um volume corrente melhor e, habitualmente, isso contribui para a redução da frequência respiratória também.
Então, aí uma demonstração de que quando você está utilizando o catéter nasal de alto fluxo, numa medida da pressão da via aérea, você pode perceber aí que ao longo de 30, 40 e 50 minutos há uma progressiva elevação da pressão na via aérea. Claro, essa elevação da pressão na via aérea é discreta, não vai chegar a valores que a gente consegue utilizando a ventilação não invasiva, mas ela é importante para contribuir para a melhora do desconforto respiratório. O fator mais importante aí quando você utiliza o catéter de alto fluxo é de você não protelar a intubação no caso de falha dele, e você vai saber se houve falha, se após iniciar, e a resposta tem que ser rápida, em menos de 30 minutos, você não tiver uma redução de frequência respiratória e uma melhora da oxigenação. Logo depois da questão da China, a gente começou a ver que é possível utilizar a ventilação não invasiva em paciente Covid, e aí a única preocupação que a gente tem que ter é com o risco da aerolização, e aí você tem que utilizar interfaces que não tenham válvula que permita escape. Idealmente que você utilize os equipamentos de alta performance, porque eles permitem melhor monitorização do paciente, e sem esquecer de colocar aí o filtro EPA na área, na parte expiratória do circuito. E, claro, procurar fazer isso sempre que possível num quarto com pressão negativa e a equipe com todas as EPIs necessárias para se manter protegida. Se você tiver todas essas condições, não há nenhum motivo para que você não possa utilizar a ventilação não invasiva. A questão é que quando você utiliza a ventilação não invasiva, você precisa monitorizar muito bem o paciente. Você tem que observar a resposta dele em um curto espaço de tempo. Eu diria que até períodos menores do que 2 horas, 30 minutos no máximo, e muita atenção, principalmente ao volume corrente gerado. Quando o paciente gera volumes correntes acima de 9 ml por quilo ou ventilação minuto acima de 11 litros, isso é um importante indicativo de falência, e aí é fundamental que não se retarde a intubação do paciente. O único estudo que nós temos de avaliação da ventilação não invasiva numa pneumonia viral mais ou menos parecida como essa foi na epidemia lá dos países árabes, e naquele momento lá a gente, nesse estudo, teve uma falência da ventilação não invasiva nos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica de 92,4%. Veja, de cada 10, 9 falharam. A gente não tem nenhum estudo avaliando aí o grau de falência na pneumonia pelo SARS-CoV-2. Esse estudo aqui é um estudo interessante, que ele mostra para a gente qual é a capacidade de aerosolização das diferentes estratégias de administração de oxigênio. Observem aí que quando você utiliza cânula nasal, uns 5 litros, você vai ter, no máximo, uma dispersão de aerosol numa distância de 1 metro. Isso aí, com uma máscara oronasal, diminui para 40 centímetros, e Venturi, com EFI de 40%, 33 centímetros. Isso é um resultado que me surpreendeu, porque a gente, no começo da pandemia, tinha meio que sacramentado que não se poderia utilizar Venturi. A máscara não reinalante, ela é bem segura nesse sentido. Da mesma maneira, aí, quando você utiliza o KNAF, o catéter nasal de alto fluxo, 17 centímetros, isso também é muito tranquilo. E a ventilação não invasiva, quando você utiliza o helmet com a válvula, a dispersão é negligenciável, aí ela é mínima. Da mesma maneira,
quando você utiliza aí as máscaras para não invasiva que não permite vazamento, isso também é bastante seguro. Então, isso dá uma ideia, de uma maneira geral, de que o catéter nasal de alto fluxo ele é relativamente seguro aí do ponto de vista de produção de aerossol, não chega a ser tão distante quanto você pode ter com outras estratégias de administração de oxigênio, por exemplo. De repente, muito por conta das altas taxas de mortalidade dos pacientes sob ventilação mecânica, começaram a surgir vários estudos chamando atenção para evitar-se a intubação precoce de pessoas conhecidas da área de ventilação mecânica, como o Tobin, o pessoal da Espanha, enfim. E aí passou a ser aí uma coisa quase religiosa de algumas pessoas falando para evitar intubação precoce, intubação precoce. E eu sempre insisto que eu acho que o termo intubação precoce é um termo pejorativo, passa a impressão de que você está utilizando mal a decisão da intubação. E eu diria que a intubação ela não pode ser precoce, tampouco tardia, ela tem que ser intubação na hora certa. E aí você pode escolher se a tua discussão é intubar na hora certa versus intubar tardiamente, ou intubar na hora certa versus intubar precocemente. Eu prefiro ficar com a ideia de que o importante é intubar na hora certa. A grande questão é qual é a hora certa de intubar. E vejam, seguindo na linha da má qualidade das evidências, esse foi um estudo que eu vi sendo utilizado por algumas pessoas para dizer que não se deve fazer intubação precoce. É uma coorte de um único centro, em que eles apresentaram aqui uma comparação entre os pacientes que foram intubados na UTI com menos de 8 a 24, ou com mais de 24 horas, e eles mostraram aqui nessa coorte que os pacientes que foram intubados com menos de 8 horas de chegada na terapia intensiva, a duração da ventilação mecânica foi de 10 dias, contra 9 dias naqueles que foram intubados com mais de 24 horas. Daqueles com menos de 8 horas foi 11,9 e aqueles com mais de 24 horas foi 14 dias. A primeira pergunta que eu me faço e que torna bastante difícil a interpretação de qualquer estudo observacional desses é: será que os pacientes que foram intubados nas primeiras 8 horas eram mais graves do que aqueles pacientes que se optou pela intubação mais posterior? Enfim, essa é uma situação sempre bastante complicada de você analisar com uma qualidade de evidência desse tipo. Por que intubar no momento certo faz sentido nos pacientes com Covid, pessoal? O primeiro aspecto, e eu tenho visto aí ao longo da pandemia, isso tem sido uma coisa muito marcante, esses pacientes deterioram muito rápido. Às vezes você está vendo o paciente aqui e ele está relativamente estável, em questão de 5, 10 minutos, esse paciente deteriorou a ponto de perder consciência. O segundo aspecto, diferente do que a gente está muito acostumado com os pacientes com insuficiência respiratória por outras etiologias, onde o processo de intubação é algo bastante rápido, você não precisa de tantos cuidados. No paciente com Covid, a logística para você se preparar para a intubação desse paciente ela é uma logística que gasta tempo. Então, você deixar para intubar esse paciente quando ele está naquele momento assim, já limítrofe, você pode se atropelar e corre o risco de que esse paciente tenha uma parada cardíaca por hipóxia. Aí um outro problema importante da utilização da máscara não reinalante. Quando você usa a máscara não reinalante para tratamento e você fica mantendo o teu paciente com 15 litros de uma máscara não reinalante, você está dando aí uma FiO2 de 100%,
e toma a decisão de intubar esse paciente, porque agora, com a máscara não inalante, 15 litros, ele está saturando 88%, você não tem mais nada para fazer para oxigenar ele antes da intubação. Então, pessoal, de novo eu reitero, o objetivo da máscara não reinalante é exatamente esse. Eu estava ventilando meu paciente com um catéter, ele agora ficou hipoxêmico, eu decidi intubar, aí eu ponho a máscara não reinalante para ele saturar 98%, 99% antes de eu fazer o procedimento da intubação. Então, esse é um ponto importante. Eu vi muito paciente que teve parada cardíaca por hipóxia por conta de ter deixado essa decisão de intubar para uma situação já muito limite. Todos vocês estão bem aí já familiarizados com esse diagrama do ponto de vista de evolução da doença. Geralmente, esses pacientes chegam para nós depois da primeira semana, quando ele tem a pneumonia instalada de maneira sintomática, e aí essa pneumonia leva esse paciente para a terapia intensiva. A grande coisa que muda nos pacientes com SARS-CoV-2 em relação às outras sepses, sejam bacterianas e virais, é que nas outras, geralmente, você tinha uma disfunção respiratória primária, direta, provocada pelo vírus, e as outras disfunções orgânicas eram secundárias. No caso do SARS-CoV-2, você tem disfunção orgânica direta pelo vírus, não só no pulmão, mas em todos os outros órgãos que têm o receptor da enzima de conversão de angiotensina 2 em abundância, como coração, cérebro, rim, intestino e etc. Então, nós agora estamos tendo que tratar uma sepse em que o paciente tem uma disfunção direta pelo próprio vírus e ele tem também uma disfunção indireta pela liberação dos mediadores inflamatórios, anti-inflamatórios, pró-coagulantes e anticoagulantes, ou a tempestade de citoquinas, como virou moda falar agora. Mas a principal síndrome de disfunção que esse vírus provoca é a SARA. E a SARA, pessoal, ela é uma velha conhecida de nós intensivistas. Desde 1967, ela foi descrita pela primeira vez por Ausburg, Pett, e desde lá a gente tem aprendido a manusear várias definições. Foram revisadas, a última delas, a definição de Berlim, que estabeleceu aí os critérios baseados no início das alterações de imagem, na etiologia disso, e a gente classificou a SARA em leve, moderada e grave, principalmente essa classificação para a gente poder definir as estratégias terapêuticas. Esse é o principal objetivo dessa classificação. Mas, em determinado momento, se chegou a questionar se a SARA da Covid era uma SARA mesmo, se o problema era outro, se a gente tinha que tratar diferente. Chegou-se a achar que essa era uma SARA que tinha que tratar com anticoagulante. Enfim, muita moda foi inventada. Esse é um estudo interessante, onde eles utilizaram uma tomografia, que é uma tomografia de dupla energia, e o objetivo dela é analisar as regiões que têm alteração de ventilação, perfusão, se você tem presença de trombo ou não. E nesse relato de poucos casos, eles demonstram que essas áreas que têm alteração importante na relação ventilação-perfusão, elas não têm trombo. Diferente do que a gente podia acreditar que seria a coisa mais frequente. A gente aí, depois de 500 pacientes sob ventilação mecânica com Covid confirmado, a gente tem tido aí embolia pulmonar no número de pacientes aí, que eu diria que é alguma coisa próximo de 15%, mas eu diria que eu tenho hoje menos medo da embolia pulmonar do que a gente tinha no começo,
Aliás, nós tivemos muitos pacientes que nós estubamos ele no momento em que ele estava fazendo a embolia. Vários pacientes tiveram a embolia pulmonar documentada após alta da UTI e nem precisaram voltar para a UTI. Então, não é... Eu diria que hoje eu tenho menos medo da embolia do que tive. Aliás, eu tenho muito mais medo na hora que os mediadores inflamatórios aparecem de vez e o paciente faz aquele choque, que é um choque difícil de manusear e que é tardio, que não é precoce, como a gente estava acostumado nas outras sepses, nos outros choques sépticos. Esse é um estudo recente que saiu aí publicado pela turma da Itália, onde eles foram avaliar aí os fatores fisiopatológicos dos pacientes com Covid e SARA, e eles compararam isso com dados de pacientes com SARA por não Covid. Vejam no quadro à esquerda de vocês, fazendo uma comparação com a SARA por Covid e não Covid, há várias diferenças importantes do ponto de vista de distribuição pelo sexo, em relação à gravidade. Mas quando a gente olha para o quadro da direita, e em cima, eu tenho uma comparação da complacência na SARA por Covid e SARA não Covid. Aqui uma diferença importante. A mediana da complacência dos pacientes com SARA por Covid é cerca de 28% mais alta do que a mediana de complacência dos pacientes com SARA não Covid. Mas quando você compara aí o peso do pulmão, ele é igual. E todas as outras variáveis de mecânica ventilatória, elas são semelhantes nos pacientes com SARA por Covid e também com SARA por não Covid. Esse estudo, de certa forma, desmonta de uma vez por todas quem tentou criar um mito de que a SARA por Covid é uma SARA diferente das outras SARA. Um dado interessante desse estudo, eles classificaram os pacientes de acordo com a complacência alta ou baixa e com a concentração de dedímeros alto ou baixo. E o grupinho aí em vermelho foi o que teve menor sobrevida, aqueles que mais morreram, foram aqueles pacientes que tinham muita inflamação, dedímero alto, e que tinham complacência baixa, né? Do fenotipo do Gattinone lá, o fenotipo Rai lá. E ventilar a SARA, nós sabemos há bastante tempo como é que se faz isso. Eu diria que eu nunca vi, o Matheus gosta muito dessa frase, se requentar tanto coisa que a gente já sabe que não funciona, que apesar da gente ter uma doença nova, as síndromes que ela provoca são bem antigas e bem conhecidas. Por exemplo, no requentar coisas que a gente já sabia, a gente há décadas aprendeu que dedímero não tem valor nenhum para fazer você suspeitar de embolia pulmonar. Dedímero tem valor só como valor preditivo negativo, para excluir o diagnóstico de embolia pulmonar. E aí, de repente, todo mundo voltou a achar que deveria pensar em embolia pulmonar quando o dedímero está alto. Paciência. Tempos de WhatsApp e conhecimento. Mas então, como eu vinha dizendo, a gente já conhece há muito tempo como trata a SARA, e o primeiro estudo que chamou a atenção para isso foi daqui do Brasil, dos nossos amigos da USP, Marcelo, a Carmen, onde eles pela primeira vez cunharam o conceito de ventilação mecânica protetora. A gente tem gente aí que não é da área da terapia intensiva acompanhando, só para saber o que significa essa coisa de ventilação mecânica protetora. A gente concluiu que na SARA o pulmão ele fica pequeno, e que a gente chama de baby lung, e ele precisa ser mantido aberto. É o conceito do open lung. Então, como ele é um pulmão pequenininho, você precisa dar volumes correntes baixos, e como ele precisa ser mantido aberto, você precisa manter PIP
para o pulmão não colapsar. Como esse estudo era um estudo inovador, mudava a maneira como se fazia a ventilação mecânica até então, ele foi alvo de muitas críticas, inúmeras críticas. Mas até que 2 anos depois, um estudo americano reproduziu, multicêntrico, reproduziu os achados do pessoal da USP, e o conceito de ventilação mecânica se consagrou desde então. Tem 20 anos que a maneira como se faz ventilação mecânica protetora está bem estabelecida. O intensivista que não sabe fazer ventilação mecânica protetora, ele não é intensivista. Então, não se admite a possibilidade de que o profissional de terapia intensiva, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, desconheça os conceitos de ventilação mecânica protetora. Isso é um princípio de suporte à disfunção orgânica consagrado dentro da terapia intensiva. Então, não causa nenhuma espécie, nenhum susto ventilar um paciente com ventilação mecânica protetora. Como eu disse antes, então, aquela classificação da SARA, em SARA leve, moderada e grave, ela é muito importante para você definir as estratégias de tratamento. É muito importante. Então, a gente já sabe bem de lá de trás, que a ventilação não invasiva ela pode até ser utilizada na forma leve da SARA. Na forma leve, ela funciona. Já na forma moderada e grave, não. A posição prona, ela não está indicada para paciente com forma leve da doença. Ela está indicada para paciente com forma mais grave. É por isso que a gente utiliza aí um cutoff de 150 para baixo na relação PO2 e FiO2 para indicar a posição prona, para indicar a utilização do curare, enfim. Todo mundo tem que utilizar volumes correntes baixos, tem que manter a drive pressure abaixo de 15, um platô menor que 30, enfim. Agora, as estratégias do ponto de vista de não invasivo, acho que elas estão aí muito claras. E aí eu acho que, usando isso para chamar a atenção de um aspecto importante, que é assim, eu fico incomodado quando alguém diz eu vou utilizar a não invasiva para não entubar. Não existe isso, elas não são coisas excludentes. Os pacientes que sejam de menor gravidade, com SARA leve, a ventilação não invasiva é uma alternativa melhor do que a ventilação invasiva. Você não deve indicar a ventilação invasiva para um paciente com SARA leve. Então, essa população é a população que você deve oferecer aí a ventilação não invasiva, o catéter de alto fluxo, desde que você tenha as condições para fazer isso com segurança. Não adianta você insistir em tentar fazer isso para os pacientes com SARA grave. Eles não vão tolerar e você vai ter que acabar tendo que entubar esse paciente. É muito complicado a gente fazer um estudo que possa, de alguma forma, comparar a ventilação não invasiva versus ventilação invasiva nos pacientes com SARA mais grave. Por quê? Porque a ventilação mecânica invasiva é uma terapia salva-vidas. Eu não posso randomizar um paciente para entubar e fazer ventilação invasiva ou não. Isso não seria ético. Então, é incomparável. Eu fico muito incomodado quando a não invasiva salvou de ser entubado. Não, você pode usar a não invasiva no paciente de menor gravidade e nesse paciente ela vai funcionar. E ela é uma opção melhor, obviamente, do que a ventilação mecânica invasiva. Um outro problema importante desses pacientes é a questão da hipóxia silenciosa. Tem muito pouca publicação nesse sentido. Esse estudo do Tobin aí, eu acho que, na minha opinião, ressuscitou ele daquele editorial do não entubar. Ele chama atenção aí para algumas coisas importantes, né? Acerca do que provoca a dispneia, o controle da respiração, o quanto isso vai estar comprometido nos pacientes com infecção pelo SARS-CoV, o que é hipóxia que ameaça a vida, as limitações da oximetria de pulso, o impacto da mudança
da curva de dissociação nisso. Enfim, são vários aspectos. E eu queria chamar a atenção nesse primeiro momento aqui. Hipóxia é uma coisa que aumenta a inflamação, isso é ruim para esses pacientes. Por isso que naquelas formas leves da doença que o paciente tem hipóxia é importante a administração de oxigênio. É muito importante você lembrar que hipóxia não é apenas medido pela PaO2, você tem que considerar quanto você está administrando de oxigênio, portanto, a relação PO2 e FiO2 é o que deve nos nortear na definição disso. E esse artigo aí é muito interessante, dessa revista de fisiologia, onde ele chama atenção para o papel do corpo carotídeo nessa hipóxia silenciosa. Como vocês sabem, o corpo carotídeo é onde nós temos ali o nosso oxímetro natural, onde está o nosso sensor, que vai detectar se nós fazemos hipóxia ou não. E o corpo carotídeo ele é rico em receptores da enzima de conversão de angiotensina 2. Por isso que em muitos pacientes com COVID, o corpo carotídeo vai estar altamente infestado pelo vírus e ele vai estar disfuncionante. Ele estando disfuncionante, o quimiorreceptor não funciona. E aí ele não detecta a presença de hipóxia. Se ele não detecta a presença de hipóxia, ele não sinaliza para o centro respiratório para que haja aumento de frequência, aumento de volume, utilização de musculatura acessória, de musculatura intercostal. É por isso que você olha para esses pacientes, eles estão gravemente hipoxêmicos e estão aparentemente bem. E nós precisamos aprender e entender isso, que nós vamos tomar uma decisão de eventualmente indicar a ventilação mecânica invasiva baseado na gravidade da hipóxia e algumas vezes não na manifestação clínica do doente, porque nós estamos diante de uma doença diferente. Pessoal, em mais de 30 anos de terapia intensiva, eu nunca soube de uma doença que compromete a função respiratória que o paciente não corra desesperado para o pronto-socorro. Nessa, muita gente morre em casa, silenciosamente, porque o seu organismo não detectou a hipóxia e não tomou as atitudes que o nosso organismo toma para se defender disso. É muito importante o entendimento disso. Quando você tem essa queda grave da concentração de oxigênio no sangue e você tem os quimiorreceptores dessensibilizados, você não vai sinalizar para o centro respiratório. Você não vai ter a resposta adequada. E uma outra coisa que o CO2 é habitualmente subnormal, isso também vai reduzir o drive, o estímulo que o centro respiratório tem. E não esquecendo também que a mucosa nasal tem rica também em receptores da enzima de conversão de angiotensina 2, razão pelo qual 2/3 dos pacientes vão ter perda do olfato. E esse vírus caminha para o bulbo olfatório e talvez para o próprio centro respiratório a partir daí e também desregula esse centro respiratório e faz com que ele não efetive as respostas que eventualmente possam ser indicadas pelos quimiorreceptores lá do corpo carotídeo. Então, é muito importante o entendimento de que a apresentação desse paciente com hipóxia é uma apresentação diferente da que nós estamos acostumados a reconhecer durante toda a vida. Qualquer médico, no início da sua carreira, sabe facilmente identificar um paciente com falência respiratória e indicação de suporte ventilatório invasivo. Mas nós temos que reaprender que nessa população de pacientes isso é diferente. Eu já fui comentado antes aí os fenotipos diferentes daqueles pacientes de acordo com a sua complacência mais para cima ou mais baixa. A maioria deles que a gente tem visto tem complacência mais alta. Um grupo menor, que são mais graves, aparece no primeiro momento com complacência mais baixa. Mas o manejo dos pacientes
com SARA por Covid-19, ele não difere muito do que a gente está acostumado, né? Durante a ventilação mecânica, aí nós vamos evitar a vile, né? Isso é o que a gente tem que cuidar, e isso é utilizando as estratégias de ventilação mecânica protetora. Eu chamo a atenção aqui para uma coisa que a gente tem aprendido bastante sobre isso da terapia intensiva nos últimos anos, que é a PSILI, que é a injúria pulmonar autoinfligida pelo paciente. Ou seja, o paciente em respiração espontânea, com desconforto respiratório importante, ele vai fazer volumes correntes muito altos, que vão produzir volutrauma. Por isso é muito ruim você manter um paciente muitos dias em desconforto respiratório. Então, essa é uma coisa que precisa você... Às vezes você fica achando, não, eu não quero entubar, mas é muito mais fácil você proteger o pulmão desse paciente, com ele entubado, sedado, fazendo uma ventilação mecânica protetora, do que deixar esse paciente em respiração espontânea com desconforto respiratório, fazendo volutrauma, fazendo PSILI. A ventilação mecânica, bem aplicada, ela protege o pulmão. E aí eu queria dividir um pouquinho com vocês o que eu acho que é muito importante no momento de você discutir, decidir qual é o momento certo da intubação do paciente. Primeiro, é importante que você junte duas informações. A presença da hipóxia, a gravidade dela, e a presença de inflamação. Esse estudo foi interessante, que ele avaliou aí os níveis de interleucina 6. Eles fizeram duas coortes, uma inicial e uma depois para validar o achado, e nas duas os resultados foram semelhantes. A interleucina 6 da admissão diferencia bastante os pacientes que vão precisar de ventilação mecânica dos que não vão precisar. Obviamente, os pacientes com níveis mais altos, mais inflamados, são os que vão precisar da ventilação mecânica. Quando você compara a interleucina máxima ao mesmo achado. E na curva ROC, quem teve o melhor valor discriminatório para a necessidade de ventilação mecânica foi a interleucina 6, seguida de proteína C reativa, de PCR. A PCR também ela é bastante útil para ajudar nesse momento de decisão. Esse é outro estudo maior, com mais pacientes, que seguiu na mesma linha. O objetivo desse estudo era avaliar que pacientes têm mais chance de eu escalonar o suporte ventilatório dele de acordo com a inflamação. E aí, escalonar o suporte ventilatório é oxigênio sem pressão, oxigênio com pressão, VNI ou alto fluxo, e ventilação mecânica invasiva. Primeiro, os pacientes foram definidos quem é elegível para escalonar suporte e quem não é. E vejam que, na população que não era elegível para escalonar suporte, os mais inflamados, obviamente, morreram mais. Mesma coisa também naqueles que eram elegíveis para escalonar o suporte. Em cima, que a turma que teve menor sobrevida foi a turma que tinha mais inflamação. E aqui, esse mais inflamação, pessoal, é uma PCR acima de 15 ou uma PCR que dobra dentro de 24 horas com valores acima de 5. E eles usaram uma ferritina também de 1.500 microgramas por litro. Então, vejam que os pacientes hiperinflamados, no gráfico de baixo, com a barra em vermelho, tiveram uma probabilidade muito maior de escalonamento do suporte ventilatório. Então, eu acho que ajuda muito na decisão da indicação do momento da intubação você juntar as duas informações. A gravidade da hipóxia com a gravidade da inflamação. Isso é bastante útil para essa decisão. Como é que evolui os pacientes sob ventilação mecânica invasiva? Esse é um estudo recém-publicado na Clinical Infectious Disease,
de uma coorte grande dos Estados Unidos, são cerca de 12 mil pacientes, e os achados principais nessa coorte aí de 11.721 pacientes, de cerca de 38 estados americanos, 16,8%, ou 1.967, dos pacientes precisaram de ventilação mecânica. A mortalidade dessa coorte foi de 21,4%, ou seja, a mortalidade em pacientes hospitalizados por Covid, 21,4%. E nos pacientes que precisaram de ventilação mecânica, a mortalidade foi 70,5%. E aí, pessoal, isso é importante para desmistificar esse negócio. O pessoal fica contando mentirinha. O paciente com Covid que precisa de ventilação mecânica, ele é grave, a mortalidade dele é alta. 70,5% são dados de UTIs americanas em 38 estados americanos. E dessa grande coorte, se identificou que os pacientes que foram colocados em ventilação mecânica precocemente, dentro das primeiras 24 horas, tiveram um desfecho melhor. Nessa coorte, 47% dos pacientes eram hipertensos, 28% diabéticos, 19% tinham doença cardiovascular, 16% obesos e 12% doença renal crônica. E os fatores de risco para que os pacientes fossem submetidos à ventilação mecânica foi a presença de obesidade, doença renal crônica e doença cardiovascular. E aí, pessoal, eu faço um grifo para a obesidade. A gente tem visto muito a obesidade como um fator de risco para a necessidade de ventilação mecânica invasiva. E às vezes eu vejo que quando a gente tem um obeso bem inflamado, com uma pneumonia grave, bastante hipoxêmico, eu fico me perguntando por que diabos estão tentando protelar e não indicar a ventilação invasiva nos pacientes com mais segurança no momento certo. Geralmente são pacientes onde a intubação ela é difícil. É muito comum nessa turma aí que tem Malaparte 4. Então, essa é uma turma que você tem que ter muito, muito, muito cuidado. E aqui no Brasil, nós vimos nos Estados Unidos 70,5% de mortalidade dos pacientes com ventilação mecânica, numa coorte de 11 mil pacientes. E aqui no Brasil nós temos dados? Nós temos aqui a coorte do UTIs brasileiras, que é uma iniciativa da AMIB e da EPIMED, uma coorte com 43 mil pacientes com Covid, que já saíram do hospital. Nessa coorte com 43 mil pacientes com Covid, a metade utilizou ventilação mecânica, cerca de 22 mil. A mortalidade na UTI foi de 35%, mas a mortalidade dos pacientes sob ventilação mecânica foi 65%. Um pouco menor do que a mortalidade lá das UTIs americanas, mas não foge muito ao que a gente sabe aí de mortalidade bastante alta. Quando a gente compara aí os dados aqui do Brasil com os Estados Unidos, os dados de 623 hospitais do Brasil contra 245 americanos, 43 mil pacientes aqui, 11 mil lá, 20 mil sob ventilação mecânica, 1.967 lá. A proporção de pacientes sob ventilação mecânica no Brasil é maior, porque aqui eu tenho uma coorte de pacientes de UTI. Lá nos Estados Unidos, é uma coorte de pacientes de hospital. E aí a mortalidade hospitalar de 65,3% versus 70,5%. E os nossos resultados, nós completamos hoje 500 pacientes com Covid confirmados sob ventilação mecânica. A nossa duração média da ventilação mecânica aí é 12 dias. Nos 456 pacientes que já tiveram um desfecho hospitalar desses 500, a gente tem aí que 15% deles ficaram mais de 21 dias sob ventilação mecânica. E aí vejam nesse gráfico da direita como, de alguma forma, a gente foi evoluindo para a melhora de performance, reduzindo o tempo de ventilação mecânica, que começou aí com 15 dias e hoje está em alguma coisa aí próximo de 5, 6 dias. E eu diria que o que mudou não foi a maneira como a gente ventila, não. O que mudou foi a maneira como a gente seda.
essa é uma outra questão importante que vai ser discutida em uma próxima reunião nossa. A nossa mortalidade hospitalar aí foi de 60%, e os nossos pacientes são bastante graves. A gente tem uma coorte de pacientes muito graves, porque a gente seleciona para UTI só os pacientes sob ventilação mecânica invasiva. E quando a gente avalia a mortalidade dos nossos pacientes ajustado à gravidade, a gente tem aí um SAPS médio de 69 contra 56 da coorte brasileira. A nossa mortalidade ajustada à gravidade é 1,17 contra 2 das outras unidades, mostrando aí que a gente tem um resultado bastante bom com uma estratégia de ventilação mecânica invasiva no momento certo. Mas se você tiver uma coorte de pacientes de menor gravidade, com uma estratégia de ventilação mecânica bem boa, você pode ter mortalidade baixa também. Esse é um estudo americano, monocêntrico, em que eles mostraram aí uma mortalidade dos pacientes aí bastante baixa, ao redor de 26%. Eu queria finalizar a minha apresentação chamando a atenção de vocês para um aspecto que a gente não pode abrir mão da ciência, pessoal. A justificativa de que nós estamos no meio de uma pandemia não pode nos fazer abrir mão da ciência. E ao longo aí desses anos de profissão, eu aprendi bastante que aquilo que a gente enxerga do nosso dia a dia, às vezes, não significa o que você vai encontrar num estudo multicêntrico, randomizado, com controle. Eu não sei se vocês lembram desse estudo do First Trial Group, um estudo que eu diria que ele é icônico, foi um estudo que avaliou a importância de fazer fluidos em crianças africanas com infecção febril grave. A maioria dessas crianças tinham malária. E esse estudo foi feito na África, num cenário, no Quênia, no cenário onde não tinha nenhum respirador lá. As crianças que precisavam de ventilação, elas eram ventiladas com ambu. Esse foi um estudo patrocinado pela OMS, e os médicos de lá, os pediatras clínicos, que iam cuidar dessas crianças, foram treinados para dar o suporte que as crianças precisavam, o suporte básico, e o fator que estava sendo estudado eram 3 grupos de estudo. Num grupo, as crianças recebiam bolos de albumina. No outro grupo, as crianças recebiam um bolo de solução salina. E um grupo controle, as crianças não recebiam nada. Só a terapia de suporte padrão, que era igual para todos. Foi um estudo mais ou menos com 1.000 crianças em cada grupo. E o endpoint desse estudo era mortalidade em 48 horas. E ele era um estudo aberto. Você sabia que estava dando albumina, que estava dando salina ou que estava dando nada. E é curioso que nesse estudo, quando os pediatras clínicos foram questionados sobre qual a impressão deles, aqueles que utilizaram albumina para tratar as crianças estavam absolutamente convencidos de que o bolo com albumina era muito bom, ajudava muito as crianças. A mesma coisa, o grupo que utilizou salina achava que a reposição do bolo de salina ajudava muito as crianças. Elas ficavam muito bem com aquilo. E a turma que não deu nada ficava desapontada porque os seus pacientes tinham sido randomizados para não dar nada. Ficavam sonhando com a ideia de que se desse albumina ou salina, aquelas crianças se sairiam melhor. Para surpresa de todos,
A mortalidade em 48 horas foi menor no grupo que não recebeu nada. Assim como também a mortalidade em 4 semanas foi menor no grupo que não recebeu nada. Esse estudo, além de ter sido importante para alencar aí uma preocupação com a utilização de fluidos em excesso em crianças com infecção grave, ele serviu para dizer para nós que a nossa impressão de que tal coisa que eu estou fazendo é boa, ela não serve para nada, pessoal. Nós só vamos saber se algo é bom ou não com um estudo bem desenhado. Então, se eu fiz a não invasiva, eu não vou achar que foi bom porque eu vi que o doente melhorou e eu estou acreditando nisso. Eu tenho que confirmar isso a partir de um trial controlado. E quem leu a Veja da semana passada, aí a Angelita Gama, uma comemorada médica do Brasil, que ficou internada bastante tempo, alguns meses, e parte desse tempo sob ventilação mecânica invasiva, eu acho que foi bem interessante um comentário que ela falou de que a intubação, se for bem feita, não tem sequela nenhuma. E ela disse que o tempo certo é o quanto antes. Apesar dela ser uma cirurgiã, ela me parece que tem bastante bom senso aí acerca da utilização da ventilação mecânica no Covid. Resumindo, pessoal, eu acho que é crucial evitar a intubação tardia. Isso traz maior risco para o paciente. E, infelizmente, essa maciça divulgação, usando o termo intubação precoce, tem feito com que as intubações sejam tardias, e isso é ruim. Lembrar que os pacientes que têm desregulação do bulbo carotídeo, eles podem não apresentar as características habituais de um paciente com hipóxia grave, então você não vai ter aquela apresentação clássica para decidir a intubação, e aí por isso que eu acho que a gravidade da hipóxia associada à inflamação são importantes para você tomar essa decisão. As estratégias não invasivas de oxigenação elas podem funcionar nos pacientes menos graves, mas é muito importante que você atente para que você tenha as condições para fazê-lo, e isso não pode contribuir para você postergar a ventilação mecânica invasiva naqueles pacientes que são mais graves. E, pessoal, a ventilação mecânica invasiva com estratégia protetora, ela continua sendo uma terapia de suporte importante para manter vivo pacientes que tenham grave comprometimento da função respiratória. E o bom intensivista tem que saber fazer isso com tranquilidade e sem medo. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, obrigado, doutor Ederlon, pela aula, certamente muito enriquecedora aí. Eu acho que muitas informações importantes aí que a gente viu ao longo dessa pandemia. Eu acho que é uma coisa muito interessante, o tanto que a gente conseguiu evoluir e aprender ao longo dela, apesar de todos os assuntos requentados que a gente teve que enfrentar. Mas eu acho que a gente ganhou bastante, a gente conseguiu um bom desempenho aí da nossa TI, orgulho de tudo isso. Eu acho que agora tem que abrir para perguntas, para ver quem tem alguma dúvida e tudo mais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ederlon, queria só elogiar, né? Para mim foi uma das melhores aulas que eu vi de fisiopatologia da Covid de estratégia ventilatória. Acho que focou alguns pontos que, principalmente o pessoal que está aqui, que não está acostumado com UTI, deve saber para se ventilar e se tratar o Covid, né? Ele fecha, o que você viu foi muito bom. Assim, alguns pontos você tocou durante a aula foram essenciais. Né? Estariam 5, 6 pontos aí que
é importante, você até desmistificou muita coisa que se fala sobre a indicação ou não da intubação, né? Primeiro, a intubação precoce, isso é um termo pejorativo. Literalmente, a gente pegou do aprendizado que teve da China, feito a precoce todo mundo, tem um catéter, satura menor 94, intuba todo mundo, e que isso aí tem a balela. O ideal é não postergar a intubação. Segundo, uma coisa que a gente começou a aprender com o passar do tempo, com o passar daquele medo da pandemia, que é a utilização do catéter nasal de alto fluxo e a VNI, que pode ser utilizado se o hospital tiver uma equipe adequada, se tiver uma proteção adequada do pessoal, nos casos mais leves. Não tem dúvida nenhuma que isso pode reverter muita intubação e melhorar muito o prognóstico dos pacientes, né? Terceiro, aquele conceito que você falou, que se falava muito, o paciente está hipoxêmico, mas não está ataxipneico. Esse conceito da associação clínica hipoxêmica, né, por acometimento a nível de corpo protídeo é essencial. Realmente você vê, você intuba o paciente com 20 de frequência, mas com hipoxemia muito grande. É uma coisa que a gente vê muito por aí. A psílica é importante, tentar evitar realmente a autolesão induzida pela ventilação mecânica, pode melhorar também o problema do paciente, e principalmente, né, lembrando que a SARA do Covid, que cada um inventa uma coisa nova pelo WhatsApp, ou pelas várias referências, se mostrando cada vez mais que não tem nada de diferente de uma SARA normal. Na realidade, que nem você falou, uma doença nova com uma síndrome, usando uma síndrome antiga, né? E que a ventilação protetora está aí, já está aí há mais de 10 anos bem estabelecida, os critérios da ventilação protetora. O que eu pessoalmente vi nessa Covid é que a ventilação protetora, além da própria parte ventilatória em si, poderia colocar uma certa analgesia adequada e um controle rigoroso do balanço hídrico para complementar essa ventilação mecânica protetora. É essencial. E o conceito final que você falou é o que a gente faz, né? É fazer o básico bem feito. Tendo o básico bem feito, ele tem um resultado bom, com treinamento e protocolo. Aí, parabéns, Eder, uma das melhores aulas que eu já vi de Covid. Obrigado aí, Ricardo, pelos comentários. Partindo de você aí, um grande especialista em ventilação mecânica, você está absolutamente correto. A Thaís fez uma pergunta aqui, mas eu vou querer que a Thaís fale um pouquinho sobre esse estudo também. Thaís, fala aí, Thaís. Você, para nós, é uma autoridade. Eu queria a tua impressão sobre o estudo aí das gotículas com as diferentes estratégias de oxigenação. Comenta aí, Thaís. Oi, gente. Boa noite. Eu não podia deixar você de fora, Thaís. Com certeza. Eu estava Thaís nas férias. Escrevendo. Estou aqui quietinha escrevendo e ele me põe para falar. De férias, Thaís? De férias. Parabéns, Ederlão. Excelente aula, viu? Obrigada. Eu fiz esse comentário porque eu li esse artigo e eu gosto muito dele. Eu vou colocá-lo na minha aula na semana que vem. Eu acho que ele corrobora aí muito para a gente não temer essas estratégias de suplementação de oxigênio com medo da aerosolização. Quando a gente olha para a distância que essas estratégias das partículas exaladas alcançaram, o máximo que elas alcançaram foi 1 metro. Então, certamente essas partículas exaladas são gotículas, que são partículas leves que vão se depositar em superfície, nem tanto aerosolização. E a gente já tem alguns estudos com catéter de alto fluxo, analisando a amostra de ar ambiental e não encontrando vírus viável no ar. Você pode encontrar o PCR em superfície, mas não vírus viável no ar. Então, acho que esse medo de aerosolização após catéter de alto fluxo, após VNI, era uma coisa que lá no início da epidemia era temida, mas que, graças a Deus, caiu por terra, né? Não que a gente vá se descuidar da máscara, mas eu acho que não é para ter tanto medo assim da aerosolização após essa suplementação de oxigênio. O que vocês acham? Você sabe o que eu achei mais legal desse estudo, Thaís? Primeiro foi a questão da Venturi, que a gente demonizou a máscara de Venturi, né? E ela é super segura, né? Mais até do que o catéter. E a outra questão importante
eu acho que é o catéter nasal de alto fluxo. O catéter nasal de alto fluxo, ele é uma excelente estratégia para você utilizar como ventilação, como administração de oxigênio para esses pacientes. No nosso hospital, a gente tem uma experiência um pouco diferente da maioria dos outros. A gente traçou um perfil para a nossa UTI que foi de não receber pacientes que não fossem para ventilação mecânica invasiva. E isso por uma razão simples, para não colapsar. A gente montou uma estrutura nas enfermarias com equipes médicas 24 horas por dia para poder ter lá pacientes graves. Bom, então não dá para você fazer ventilação não invasiva ou catéter de alto fluxo na enfermaria. E os pacientes que chegam para a UTI são pacientes que chegam para ventilação invasiva. Então, a nossa experiência com catéter de alto fluxo, e tem sido boa, é pós-extubação naqueles pacientes que evoluem mal no momento seguinte à extubação. Tem sido bastante útil, bastante interessante nesse cenário. A gente tem aproveitado bastante. E lembrando que nós estamos utilizando isso em pacientes bastante graves, uma população muito, muito, muito grave, né? Então, eu saio da pandemia aí enxergando para o catéter de alto fluxo uma perspectiva diferente que a gente não tinha antes da pandemia. Ele estava faltando provar para que veio. A gente não conseguia encontrar algo que justificasse o custo dele versus não invasiva, e eu acho que aí na pandemia a gente encontrou um cenário onde ele parece ser melhor mesmo. Sem dúvida, é isso. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Eu gostaria de perguntar, primeiro, fantástico, né, Derlon? Porque assim, você fez como o Ricardo falou, um apanhado do que foi essa atuação na ventilação, na insuficiência respiratória, como a gente deve fazer. Muito bom, impressionante. Eu espero que os nossos residentes que estão vendo estejam aproveitando muito, porque acho que eu também nunca vi uma palestra tão clara assim. Mas, assim, o que preocupa a gente, né, essa tempestade de citoquinas, que a gente sabe que é o segundo fator que você colocou muito bem, que a gente deve considerar, seria interessante talvez a gente ter a experiência da enfermaria, porque o pessoal aos poucos foi colocando o corticóide, foi dosando o que a gente consegue dosar, né, de dedímero, ferritina, etc., PCR, e dando corticóide e tentando, né? E eu sei que tem um estudo também da EMI falando da síndrome macrofágica e da, como é que chama? Síndrome bom, parecida com isso, que é da... Hemofagocítica. Isso, linfohistiocytária, exatamente. E que daí você dá doses maciças você faz pulsoterapia com metilprednisolona e os pacientes saem, parece que você reseta o sistema imunológico. Então, fica aí uma sugestão, né, para ver a experiência do pessoal da enfermaria, que foram se construindo também protocolos, porque, como você disse, a UTI ficou reservado o paciente que necessitasse de ventilação mecânica invasiva. E nas enfermarias a gente acabou tendo protocolos de como colocar o corticoide, de ficar atento do 7º ao 10º dia, que a coisa piora. Então, fica aí essa questão, né? Porque se a gente impedisse a inflamação e ficar só com a hipóxia, talvez a coisa seria diferente. Lília, é importante aí o que você comentou, e aí eu aproveito a questão da pulsoterapia para chamar a atenção que isso é igual o estudozinho que eu mostrei ali no final das crianças da África. A gente, quando dá, a gente fica com a sensação de que está sendo bom, mas a gente só vai saber se isso é bom ou não fazendo o estudo. Não dá para a gente ficar fazendo sem testar isso com um grupo controle. Até porque pulsoterapia não é brincadeira, não. A gente, na terapia intensiva, tem muito medo de pulsoterapia. A gente acaba usando de maneira bem reservada. A Andréa aqui fez uma pergunta
que eu não valorizei muito os achados tomográficos em cima da decisão da intubação. E é verdade. E eu vou dizer por que eu não valorizei muito os achados tomográficos para a decisão da intubação. Porque eu acho que, assim, se você tem um paciente que inicialmente já tem uma toma muito comprometida, isso te dá uma informação de que esse paciente é grave. Mas se você tem uma toma pouco comprometida e o meu paciente está agora bastante inflamado e com uma hipóxia muito grave, com certeza a tomografia dele já mudou. A gente tem acompanhado no hospital, e aí eu estava vendo outro dia um estudo que acabou de ser publicado de um pessoal da Itália, e eles fizeram tomografia em 12% dos pacientes. Puta, a gente tem tomografia em 100% dos pacientes e a gente tem vários pacientes que têm controle tomográfico. Então, a gente tem um luxo total do ponto de vista de acompanhamento. Então, eu vejo isso com muita frequência, que às vezes aquele paciente que tinha uma tomografia não tão alterada, mas que agora tem inflamação importante, subiu a PCR dele bastante, e ele tem hipóxia, esse paciente é um paciente candidato para intubação. Eu recomendo muito que quando você está fora do ambiente da UTI, colha uma gasometria com ar ambiente, que nessa você vai ter certeza da relação PO2 e FiO2. E aí quando você vai colher ela com máscara ou com catéter, você sempre fica na dúvida da relação PO2 e FiO2. Mas colha uma em ar ambiente, que aí você... E você não precisa de muito tempo. Deixa o paciente em ar ambiente, 5 minutos, colhe a gaso, volta a máscara, ou seja lá o que o paciente estava utilizando, para te ajudar na decisão. Então, o ideal seria que essas decisões de intubação elas não fossem monocráticas, né? Que elas fossem decisões de 2 ou mais pessoas. Isso seria ideal. Você, claro, fica mais seguro, acaba sendo algo mais consistente, mas nem sempre a gente consegue fazer dessa forma. Derlan, uma coisinha que acho interessante, né? Eu não sei como é que tá os dados do hospital, né? Mas dos pacientes abaixo de 50 anos que foram intubados por Covid nos 2 hospitais lá do Cachoeirinho, no Presidente, o que deu para notar é que 70% tinham, além de comorbidade, um fator de risco alto que era a obesidade. E a grande maioria deles foi intubado, não teve condição nenhuma de tentar fazer uma não invasiva, direto para ventilação mecânica. E eu acho que assim, a obesidade atualmente está sendo um dos principais fatores de risco para paciente mais jovem, até pela própria condição hiperinflamatória do obeso em si, né? E a hora que chega pelo 6º até o 10º dia, isso aí piora e o paciente evolui rapidamente para a disfunção respiratória e tubo. Não sei se essa impressão que está tendo aí. Né? É fato, Ricardo, na nossa população de 500 pacientes sob ventilação mecânica, as comorbidades mais frequentes foram, em primeiro lugar, hipertensão, em segundo lugar, diabetes, terceiro, obesidade. No estudo americano, eles tiveram obesidade na coorte toda em 16% dos pacientes. Nos nossos 500, a obesidade esteve presente em 23,5%. E se a gente for pegar o subgrupo dos pacientes com idade abaixo de 45 anos, ou abaixo de 50 anos, isso certamente vai ser maior. Tem 2 perguntas aqui no chat. Uma em relação à posição prona no paciente sem ventilação mecânica. Essa é uma estratégia que tem sido bem utilizada. Os pacientes que respondem bem à posição prona com melhora da oxigenação, isso é bastante útil. A grande limitação é quais são os pacientes onde é mais difícil você fazer isso. Os obesos, os pacientes muito idosos, né? São os pacientes onde a gente tem maior dificuldade. A única coisa, de novo, aqui é ressaltar
que se você tem um paciente que tem lesão muito grave, hipóxia muito grave, muito inflamado, cuidado também para que essa estratégia não seja algo que postergue a ventilação invasiva, que vai ter que acontecer de qualquer jeito. Tem uma pergunta aqui, se a gente teve dificuldade com extubações. Paciente com parâmetro baixo, porém, quando tira a sedação, ele descompensa. Não, nós não tivemos, não. Só um monte de dificuldade com isso. Esse é o nosso grande pesadelo. Esse é o nosso grande pesadelo. Está tudo bonitinho até tirar a sedação. Quando você tira a sedação, tudo vira uma catástrofe. Especificamente sobre isso, nesse final de semana agora, a gente estava com um caso da UTI, junto com a Giovana, paciente de 75 anos, que estava tranquilo do ponto de vista ventilatório, mas na hora que acordou em delírio, um delírio hiperativo grave. E aí aquela coisa, volta tudo para trás, a gente conversou, disse, vamos ousar? Se você tem um delírio hipoativo, é mais complicado você tomar a decisão de ousar. No delírio hiperativo, às vezes você, quando estuba, é um fator a menos e o paciente fica melhor. Então, vamos arriscar. E a gente arriscou estubar esse paciente. E aí, logo em seguida que estubou, a gente fica um pouco confuso para diferenciar o que está ruim do delírio versus o que está ruim da ventilação. E por isso é difícil. E a gente teve que ter coragem aí para bancar que o problema maior é o delírio e não a ventilação. Esse paciente acabou sendo um paciente que utilizou o catéter de alto fluxo. Aproveitando para responder, Maurício, a gente tem o catéter de alto fluxo que a gente tem utilizado nesse cenário do pós-extubação. E esse paciente ficou super bem. E aí, pessoal, às vezes, quando você tem essa dificuldade na reta final e volta para trás, às vezes você jogou para fora a chance do doente. Aí ele começa a complicar pela ventilação mecânica prolongada, infecta, e aí vai. Né? É isso que a gente tem que fugir. Uma pergunta você acha tem uma que... pergunta da Dani aí, Derlon, também, falando da prona no chat, perguntando o tempo que a gente deixa quando o paciente é respondedor de prona. Ok. O Ricardo até acabou de responder aí, das nossas 16 horas, e a gente acabou estendendo em alguns pacientes. Saiu um estudo pequeno, mas que comparava prona prolongada de 24 horas com o convencional de 16 horas e mostrou que era seguro. Mas a gente tem usado, na maioria dos pacientes, aí 16 horas. E olha que prona é uma coisa que a gente está especialista. Foram cerca de 1.400 manobras aí. Derlon, Fala aí, Ciro. Eu vou dizer uma coisa. Professor Igor lá. Pai, eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser. Desliga a gravação aí. Tá gravando. Mas nós chegamos a deixar um paciente em 72 horas em prona. Não, e eu contei essa história para o pessoal lá, Ciro, eu contei. E aí nós deixamos 36 horas, até por conta desse teu exemplo, que você deixou esse tempo todo e não teve problema. Eu contei isso para o pessoal. Um paciente jovem que demorou um século para melhorar, foi melhorando gradativamente com a prona, mas a resposta foi muito lenta e a gente foi deixando, o paciente saiu. Ou seja, tendo cuidado com mobilização e com as úlceras, eu acho que... Dá para fazer, Ciro. Dá para fazer. Só ter Você sabe que o Paulinho está passando cateter femoral em paciente pronado e não desprona, não. Ele vai na lateral. A Rebeca, que me perguntou um dia, doutor, como é que faz aqui para passar uma PAM no paciente pronado, porque a equipe da anestesia é quem fazia os acessos, e eles não queriam passar a PAI
no paciente pronado, eu digo, Rebeca, põe a mão para trás e manda bala nisso. E ela fez em 2 palitos. É questão da gente se adequar às necessidades aí que são impostas. Né? Com certeza. Não, mas não é radial, não, cara. É Não, femoral. não, sim, está sendo mais radical ainda. Paulinho, esse negócio, essas artes são do povo mais novo aí. Eu, velho, não tenho mais coragem de fazer essas coisas, não. Pois tá bom, cara. Parabéns aí pela aula. Muito bom. Valeu, Ciro. Obrigado aí pela presença. Derlon, Mais naquele aí. trabalho, naquele trabalho que falava da prona estendida, mostrou que realmente não é inferior e se você tiver uma equipe boa, consegue segurança até 24, 30 horas. E tem alguns relatos de casos que saíram isolados de prona de 48, 60 horas com melhora do paciente. Então, assim, desde que tenha uma equipe bem treinada, dá para fazer, sim. É uma opção. Pois é, e o Ciro vai para o Guinness aí com esses Opa, 72 horas. 72 horas é o recorde aí. É publicar, né? Se a gente não Com for preso. certeza. Então tá bom. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Mais alguma pergunta? Doutor Ederlon, tudo bem? Tudo bem, Renato? Vamos lá. Tudo jóia. Eu tenho uma dúvida. Eu já vi em alguns outros lugares, né, até palestras eles falando a respeito da tomografia com bioimpedância para você guiar a prona, para você saber a melhor posição que o paciente poderia ficar durante a prona. O senhor tem alguma prática? Conhece alguma eficácia? Olha, Renato, você vai poder fazer uma coisa mais otimizada, individualizada com esse tipo de informação. Mas eu te diria que aí, no meio da pandemia, e com um volume muito grande de pacientes, e o que a gente vê de uma maneira geral é que a enorme maioria dos pacientes são respondedores. Nós ainda não fechamos a tabulação desses números, mas eu acho que com 1.400 manobras, a gente deve ter tido aí 2 a 3% das manobras em que o paciente não experimentou melhora. Então, eu acho que o ganho do ponto de vista dessa informação, ele é muito mais do ponto de vista científico, do ponto de vista didático, do que do ponto de vista clínico, de te trazer um benefício para o manejo. Eu tenho a impressão de que você fazer da maneira tradicional é suficiente com os dados que a gente tem em relação à melhora de oxigenação e de CO2, indicando que recrutou são suficientes para você poder se guiar de repetir a manobra, de não repetir, etc, etc. Mas, ressaltando que a informação que a tomografia por bioimpedância traz, ela é fantástica e, do ponto de vista de individualização, vai ter um ou outro paciente que você só vai conseguir ter êxito tendo uma informação como essa para tomar a tua decisão. A tomografia de impedância ela é uma ferramenta relativamente importante na SARA. Na prona, inclusive, tem 2 trabalhos já mostrando, comparando a prona com a tomografia de impedância e sem a tomografia de impedância. O resultado foi exatamente igual, não teve diferença nenhuma em termos de eficácia. A única vantagem que tinha quando você colocava a tomografia de impedância era você poder regionalizar melhor quais partes do pulmão estavam sendo melhor areadas. Agora, no resultado final, não influencia. No Covid, eu não vi ninguém, assim, não vi nenhum relato assim, de utilização da impedância, até pelo que o Anderson falou, pela quantidade de pacientes que vem, e o tomógrafo de impedância é uma coisa bem individualizada, mas eu acredito que para a prona não acrescentaria muita coisa em relação aos critérios clínicos de resposta. Isso aí, Ricardo.
Mais alguma pergunta? Acho que tá bom, né, chefe? Tá bom, sim. Acho que foi bastante bom aí ter a presença de todos. Então tá. Só agradecemos. Agradecemos a todos aí, então, pela presença de todo mundo. Uma excelente aula. E semana que vem a gente se encontra de novo aí na próxima. Semana que vem é a Thaís aí com as Thaís? infecções hospitalares aí, com dados nossos do servidor e mais informações aí da literatura. Valeu, Sim, turma. estarei aí com vocês. Você na semana que vem, Thaís. No meio das Combinadíssimo. férias. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Um noite, abraço, pessoal. boa noite a todos.